Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos analisar o caderno de número 4 sobre direito tributário, com um tema fundamental: isenção, anistia e diferimento, os chamados benefícios fiscais. Exatamente, um tema que, à primeira vista, pode parecer só sobre as exceções à regra, né? Isso. Mas, na verdade, entender essas exceções é entender a própria estratégia do Estado, as ferramentas que ele usa para incentivar, para fazer política pública. Estamos falando das hipóteses de exclusão do crédito tributário lá do artigo 175 do Código Tributário Nacional. Sabe, a gente normalmente pensa em tributo como algo inevitável, quase uma lei da física. Aconteceu o fato gerador, tem que pagar. Pois é, mas o que a gente vai explorar hoje são as portas de saída que o próprio sistema cria. Situações em que o fisco, por uma razão estratégica, decide não cobrar. E a porta mais famosa, eu acho, é a isenção. Sem dúvida. Mas ela é bem mais complexa do que parece, não é? Muito mais. A sua pergunta, na verdade, toca no centro de um debate jurídico antigo. Por muito tempo se discutiu, sabe? Quando tem isenção, o tributo sequer chega a nascer. A visão mais antiga dizia isso, que era uma não incidência criada por lei. Mas a teoria moderna, que foi adotada pelo nosso CTN, ela é mais sofisticada. Ela diz o seguinte: o fato gerador ele acontece sim. A obrigação de pagar o tributo nasce. Ah, então a dívida existe teoricamente. Exato. Só que a lei de isenção, ela age como uma barreira. Um bloqueio que impede o fisco de dar o passo seguinte, que é a cobrança. Ela exclui o crédito. Entendi. Então não é que o evento é ignorado pela lei, mas a consequência financeira dele é legalmente bloqueada. E para instalar esse bloqueio, não basta a vontade de um governante, certo? De forma alguma. E esse é um ponto de ouro para qualquer prova. A Constituição, lá no artigo 150, parágrafo 6º, é muito clara. Isenção só pode ser concedida por meio de lei específica. Uma garantia, então. É uma garantia para o contribuinte e para o próprio sistema, para que benefícios não sejam distribuídos de forma arbitrária. Precisa passar pelo processo legislativo, tudo certinho. Certo. E lendo sobre isso, uma coisa me surpreendeu. Eu sempre imaginei isenção como uma coisa só. Mas existem tipos diferentes e as consequências, nossas, são enormes. É aqui que a gente separa quem realmente estudou, né? Vamos falar das isenções onerosas e não onerosas? Perfeito. Essa classificação é a chave de tudo, porque ela define se o benefício é, digamos, precário ou se ele se torna um direito adquirido. Vamos começar pela isenção onerosa, que a gente também chama de condicionada. O nome já dá uma pista. Já dá a pista toda. Ela não é um presente, é uma troca. O Estado te dá o benefício por um prazo determinado, mas exige uma contrapartida sua, do contribuinte. Tipo um contrato, então. Exatamente como um contrato. Um exemplo clássico é o de um Estado que quer desenvolver uma região. Ele vira para uma empresa e diz: olha, se você construir uma fábrica aqui, gerar 1.000 empregos e ficar por 15 anos, eu te dou isenção de ICMS nesse período. E a empresa vai lá e faz o investimento. Ela compra as condições, investe, gera os empregos. E se o governo mudar de ideia no meio do caminho? Entra um novo governador que é contra benefícios fiscais e quer cancelar tudo. Ele pode? Aí está o ponto crucial. Não, ele não pode. Porque o contribuinte cumpriu a parte dele no contrato. Ele adquiriu o direito de gozar do benefício pelo prazo combinado. Isso é tão sério que o Supremo editou a súmula 544 para blindar essa situação. A súmula 544? Isso. A súmula diz, basicamente, que a isenção onerosa, essa com condição e prazo certo, não pode ser revogada ou modificada. É uma proteção à segurança jurídica. Ok, faz todo sentido. Especialmente para quem faz um investimento grande. Mas e quando a isenção é dada sem pedir nada em troca? Tipo, isenção de imposto de renda para portadores de uma doença. Ou IPTU para aposentados de baixa renda. Isso parece ser só uma liberalidade do Estado. Ótima pergunta. Esse é o outro lado da moeda. A isenção não onerosa, ou simples. Aqui não tem prazo, não tem condição, não tem contrapartida.
É uma mera decisão de política pública. E a consequência disso é que... A consequência é totalmente diferente. Por ser uma liberalidade, ela pode ser revogada a qualquer tempo. Espere, a qualquer tempo. Mas isso não parece um pouco, sei lá, injusto? A pessoa pode estar contando com aquilo. O governo não pode simplesmente puxar o tapete de uma hora para outra? Pode? Não pode, e aí entra um mecanismo de proteção importante que o professor Lessa destaca bem. A revogação é possível, mas não é imediata. Como revogar uma isenção, na prática, significa aumentar o imposto para aquela pessoa. Claro. A revogação precisa respeitar os princípios da anterioridade, ou seja, a lei que revoga a isenção hoje só vai produzir efeitos no ano que vem e, em muitos casos, só depois de 90 dias. Dá um tempo para o contribuinte se adaptar. Ah, bom. Não é um direito adquirido, mas também não é uma surpresa total. Exato. Faz sentido. Essa ideia de regras claras me leva a pensar no mundo dos cartórios. A segurança jurídica é a essência do trabalho deles. Como essa discussão toda se aplica aos emolumentos, aquelas taxas que a gente paga nos serviços? A conexão é direta e fundamental. Primeiro, a gente precisa lembrar o que são os emolumentos, né? O STF já bateu o martelo há muito tempo. Emolumentos têm natureza jurídica de taxa e taxa é tributo. Se é tributo, a regra vale. A regra vale. Portanto, qualquer isenção, como a gratuidade para os reconhecidamente pobres, por exemplo, precisa obrigatoriamente vir de uma lei específica do Estado ou do Distrito Federal. E isso significa que o tabelião, o registrador, ele não pode, por conta própria, isentar alguém por mais que ele ache a causa justa. Jamais. Seria o caos. O delegatário não tem essa discricionariedade. Ele é um aplicador da lei. Se ele concedesse uma isenção por vontade própria, estaria praticando renúncia de receita, um ato ilegal com consequências bem sérias. O dinheiro não é dele, afinal. Exato, é uma receita pública. Ele só pode e deve aplicar as isenções que a lei determina. Certo, o mapa da isenção está mais claro. Ela perdoa a dívida do tributo. Mas e quando o problema não é a dívida, mas um erro no caminho? A pessoa até pagou o imposto, mas pagou atrasado e agora tem uma multa. Existe um perdão para a falha em vez de um perdão para o débito? Perfeita colocação. E a resposta é sim, existe. E o nome disso é anistia. Anistia? Aqui está o jeito mais simples de nunca mais confundir. Pensa no que está sendo perdoado. Na isenção, o Estado perdoa o tributo. Na anistia, o Estado perdoa a infração. E, por consequência, a multa que vem dela. O principal, se não foi pago, continua sendo devido, tá? Uma perdoa a dívida, a outra perdoa a infração. Entendi. Parece simples, mas imagino que existam armadilhas aqui. Existe uma armadilha clássica que a FGV adora, e ela está lá no artigo 180 do CTN. A anistia é um instrumento que só olha para o passado. Como assim? A lei que concede anistia só pode perdoar infrações cometidas antes de ela entrar em vigor. Não existe anistia preventiva. O Estado não pode te dar um vale-saída da prisão para uma infração que você ainda vai cometer. Faz todo sentido. O perdão é sempre para consertar o que já aconteceu. Exatamente. E qualquer tipo de erro pode ser perdoado? Ou o legislador traça uma linha tipo, isso aqui é grave demais para merecer perdão? Ele traça uma linha bem clara. A regra geral, também no artigo 180, é que a anistia não se aplica aos atos mais graves, aqueles com dolo, fraude ou simulação. Má fé. Exato, má fé. Também não alcança infrações que resultam de conluio, do famoso acerto, para enganar o fisco. A ideia é perdoar o erro, a negligência, mas não a malandragem deliberada. Ok. Então temos o perdão do tributo, a isenção, e o perdão da multa, a anistia. Mas tem uma terceira figura, que não é perdão de nada, e sim algo como apertar o botão soneca do despertador fiscal. O que é o tal do diferimento? Exatamente essa analogia, perfeita. O diferimento não perdoa, ele adia. É uma técnica de postergação do pagamento. A obrigação nasce, o imposto é devido, mas a lei diz que o momento do pagamento vai ser transferido para uma etapa futura da cadeia produtiva. Isso parece um pouco abstrato. Tem um exemplo prático para a gente visualizar? O exemplo do material de estudo é perfeito. Pensa na cadeia do leite. O produtor rural vende o leite cru para uma cooperativa.
Nessa venda, já incidiria o ICMS. Certo. Mas a lei pode estabelecer o diferimento. Ela diz: produtor, você não precisa recolher o ICMS agora. A responsabilidade pelo pagamento é transferida, é adiada para a cooperativa. E ela vai pagar esse imposto lá na frente, quando vender o produto já industrializado, o queijo, o iogurte. Ah, agora ficou claro. O imposto da primeira operação não foi perdoado, ele só foi empurrado para ser pago mais tarde. E por outro responsável na cadeia. Então, na isenção, o dinheiro nunca entra no cofre, no diferimento ele entra, só que depois. É uma questão de fluxo de caixa, não de perdão. Exatamente. É uma ferramenta de política fiscal, muitas vezes para simplificar a arrecadação ou desonerar o produtor inicial. Certo, navegamos por essas 3 figuras. Se a gente tivesse que montar um kit de sobrevivência para a prova, um resumo estratégico, quais seriam os pontos que não dá para esquecer de jeito nenhum? O professor Lessa organiza isso em regras de ouro, que são ótimas para memorização. A primeira é a síntese, que a gente já fez. Isenção perdoa o tributo, anistia perdoa a multa. Certo. E a gente pode até adicionar uma terceira, a remissão, que é causa de extinção do crédito. Ela perdoa um crédito que já foi lançado, já foi formalmente constituído. A segunda regra é uma que eu já vi derrubar muita gente. Sim, talvez seja o ponto mais cobrado. Nem a isenção, nem a anistia dispensam o cumprimento das obrigações acessórias. O que seria isso? O governo pode até abrir mão do dinheiro, mas ele não abre mão da informação, do controle. Então, se uma empresa é isenta de um imposto, ela não está desobrigada de emitir a nota fiscal, de entregar as declarações ao fisco. O parágrafo único do artigo 175 do CTN é cristalino sobre isso. E a terceira regra de ouro? É sobre o alcance do benefício. A isenção de um imposto não se estende automaticamente para as taxas e contribuições de melhoria. Se uma lei dá isenção de IPTU, isso não quer dizer que a pessoa está livre de pagar a taxa de lixo daquele mesmo imóvel. A lei precisaria dizer isso expressamente. Ótimo. Agora vamos para a arena das pegadinhas, onde a banca tenta separar os preparados dos desprevenidos. A confusão mais clássica de todas: isenção e imunidade. Parecem sinônimos, mas não são. São de universos diferentes. E o segredo para entender é olhar a fonte de cada uma. Pensa assim, a imunidade é uma ordem que vem do andar de cima. Ela está na Constituição Federal. Ah, É a Constituição dizendo para o Estado, neste assunto aqui, você nem toca. Você está proibido de criar imposto sobre templos, livros, partidos políticos. É uma muralha constitucional. Uma limitação ao poder de tributar. enquanto a isenção? A isenção vem do andar de baixo, da lei comum. Não é uma proibição, é uma escolha. O município, por exemplo, tem o poder de cobrar IPTU, mas ele, por uma decisão política própria, escolhe não cobrar de alguns. E para isso, ele edita uma lei de isenção. A imunidade é uma vedação de cima. A isenção é uma dispensa que vem do lado de... Fantástica essa analogia da muralha e da porta. E a outra pegadinha que já mencionamos, mas que vale o reforço final: a revogação da isenção. Essencial para fechar o raciocínio, para memorizar de vez. Isenção onerosa, aquela do contrato, com prazo e condição, gera direito adquirido, súmula 544 do STF, não pode ser revogada. Ponto. Ponto. Já a isenção simples, a não onerosa, por ser uma liberalidade, pode ser revogada. Mas atenção, sua revogação tem que respeitar o princípio da anterioridade. Depois de mergulhar em todos esses detalhes, qual é a grande imagem? O que tudo isso nos diz sobre o papel do direito tributário? A reflexão que fica, e que o professor Lessa propõe, é que o direito tributário não é só um conjunto de regras para arrecadar dinheiro. É um dos instrumentos mais poderosos que o Estado tem para moldar a realidade social e econômica. O poder de tributar vem junto com o poder de não tributar, de exonerar. E essa decisão de não cobrar é usada para buscar justiça fiscal, para proteger os mais vulneráveis, para estimular o desenvolvimento de certas regiões ou setores. E para quem se prepara para assumir uma função pública como a de um delegatário de cartório, isso tem uma aplicação muito direta, de grande responsabilidade. Sem dúvida. Para um futuro tabelião ou registrador, dominar essas regras não é academicismo.
É a ferramenta diária para garantir a segurança jurídica. É saber como aplicar corretamente uma gratuidade prevista em lei, entendendo que aquilo não é um favor, mas a concretização de um direito. Acesso à cidadania. Acesso à cidadania. É entender que ao aplicar uma isenção de ITCMD, por exemplo, está se efetivando uma política pública. No fim das contas, é sobre gerir a fé pública com integridade, precisão técnica e, acima de tudo, consciência do impacto social de cada ato. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto INAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!